Olá, queridos estudantes, retornamos, prof, agora para fazer o quê? A nossa revisão e depois gabarito, mas antes, no meio, tem um mexa-se. Tem um mexa-se, porque a ideia é você mexer ou o corpo ou a cabeça, mas você vai mexer e vai nos encaminhar os seus registros fotográficos de vídeo, de áudio. Olha, prof, eu tô mandando aqui um áudio para você para dizer que aquela aula foi top e eu acompanhei, eu aprendi sobre os transtornos, eu tava fazendo coisa errada, prof, e agora eu tô melhorando. Olha, não, prof, eu sou um rapaz fulano de tal localidade, né, prof, e eu tava com excesso de exercício físico, mas aí vocês deram uma puxadinha na minha orelha, eu vou dar uma equilibrada a partir de agora. A gente vai ouvir muito áudio assim, não vai não, prof? Vamos, nem que seja na hora da atividade extra classe, né? Os Exato. depoimentos, a gente sempre recebe muito depoimento legal de jovem que mudou seus hábitos, mudou sua vida a partir das aulas. A gente tem recebido muito isso e isso alegra muito o nosso coração. Maravilhoso. Então vamos lá, sem perder tempo, dá uma olhada aí no nosso slide, vamos ver aqui. O nosso tempinho já está passando. Vamos ver o que a gente trabalhou aí. Aí nós trabalhamos o que, prof? Pode falar pra gente? Nós falamos sobre o ciclo do corpo, né, padrão, e aí pensando da imagem corporal até a estabilidade emocional. Falamos também dos transtornos, conhecemos os três, né, principais, que é a anorexia, a bulimia e a vigorexia, e falamos das recomendações inteligentes. Isso, e é com base nessas recomendações inteligentes que você acompanhou aqui nas nossas aulas que você vai começar a fazer mudanças. A gente apresentou aqui, né, aqui as principais, né, nós falamos aqui de bulimia, né, você faz a ingestão desses alimentos, depois corre lá para o banheiro porque tem que tirar do estômago. E aí esse processo pode ser não, ele é agressivo no organismo, mas aí continua num ciclo, numa bola de neve realizando essa atitude, né? Agredindo aí o teu estômago, agredindo aí a tua garganta, teu corpo também começa a responder de maneira errada por conta da atitude da bulimia. A gente mencionou aí também sobre a anorexia e a vigorexia. Na vigorexia, né, que ela é muito mais presente na vida dos rapazes, esse rapaz faz uma quantidade excessiva de exercício físico, faz ingesta aí de suplementos, de esteroides, tem comportamentos que são também muito agressivos, tá, em relação ao corpo, e ele nunca está satisfeito, né? Em todos esses TDCs que a gente mencionou aqui ao longo da aula, eles têm uma preocupação muito excessiva com o corpo. E na nossa personagem aqui com anorexia, a gente tem uma percepção errônea do corpo, né? O corpo está muito magro, está definhando, os ossos estão muito aparentes, mas eu continuo me visualizando como se eu estivesse acima do peso. É isso, prof? Perfeito. Então a gente falou aí, né, em relação aí das mulheres, adolescentes com mais idade, né, com essa intenção, tendo menos peso. A gente falou aí dos rapazes, né, com mais idade também e com mais peso, com mais músculos. As meninas com esse medo aí muito grande aí de engordar, né, e os rapazes com essa preocupação excessiva aí com alimentação, com exercício, com ingestas de outros meios para garantir esse corpo tão sonhado, tão idealizado, certo? E aí, deixa eu ver, tudo isso causa o quê nesses jovens, prof? Os transtornos, né, que é o nosso TDC, e além disso também é um agravante para a depressão. Exatamente. A depressão ela pode vir tanto como um sintoma, um sinal, mas também como uma evolução, né, do TDC. Isso. E aí, prof, para a gente fomentar um pouco mais aí dessa nossa aula, nós vamos fazer o quê? O nosso mexa-se. Mexa-se. Então dá uma olhada aí para ver Só o que hoje eu acho que o nosso mexa-se vai trabalhar um pouco de mente. Exato. Então dá uma olhada aí para ver o que tem aí pra gente. Olha só. Então no nosso mexa-se, já balançou a sua telinha aí, nós vamos fazer um teste de dismorfia corporal, tá?
Então você vai responder alguns questionamentos. Prof, eu vou fazer a pergunta para você e você me responde, pode ser? Pode ser. Você é a minha estudante agora, a minha aluna, e eu vou lançar a pergunta para você. Perfeito. O aluno pode fazer com o colega do lado, pode fazer com o familiar. Mas aí é sim, não, ou pode entrar o parcialmente? De preferência o sim e o não, Perfeito. tá? Sendo sincera, bem Perfeito. sincerona mesmo. Então, prof, você se preocupa muito com a sua aparência física, especialmente em determinadas partes do corpo? Muito não. Eu me preocupo, mas não muito. Então, vou colocar não, porque esse muito aí tá dizendo que é excessivo. Tá. Número 2, prof, você sente que pensa muito sobre os seus defeitos relacionados à aparência e que gostaria de pensar menos sobre isso? Olha, prof, eu nem tenho tempo mais para pensar no meu defeito. Então é não também. Olha, a prof já respondeu uns 2 nãos aqui. Vamos ver. Terceira pergunta. Sente que os seus defeitos de aparência causam muito estresse? Olha lá. Ou que afetam as suas vidas diárias, prof? Também não, é tranquilo. Meu problema maior só são meus melasmas, mas é de muito trabalho. Né? 4, você passa mais tempo de 1 hora por dia pensando nos seus defeitos de aparência? Ah, professora, eu queria poder ter tempo, mas eu não tenho tempo para pensar nos defeitos. Quinta pergunta. Eu só tô no não. Tá bom. A quinta e última de hoje. Sua maior preocupação está relacionada com o fato de se sentir suficiente magra? Olha, eu tô naquela fase já que eu voltei a treinar. Vem aqui com a gente, que eu quero que você observe agora a resposta da prof. Eu voltei a treinar porque eu tava muito cheinha, muito gordinha, mas não porque eu tava magra. Agora vocês perceberam que ela tá mais bonita, né, gente? Aí eu comecei a treinar e eu tô emagrecendo, mas emagrecendo de forma saudável. Então, naquele caso ali, eu não tenho preocupação com magro. Minha preocupação era que eu tava muito gordinha, né? As dobrinhas tudo e comprometendo também a minha saúde. Isso aí vai lhe limitando em algumas coisas, né, prof? Até mesmo no seu descanso, no seu lazer, no seu social, né? Você acaba se incomodando. E ó, eu falei, viu? Eu já consigo me ver numa situação mais... A minha roupa já tá folgada, vou ter que comprar outras roupas. Olha já, aí. Né? Então... Já vai ter que gastar grana agora no final do ano, gente. Olha aí, mudando de manequim, que legal, né? Você respondeu? Se não respondeu, tem que responder e dizer pra gente como é que tá aí essa situação. Eu espero que para todas essas perguntas seja um não bem grandão. Mas se não for, tiver um ou outro que ainda balançando, dá uma observada, tá? Que o nosso trabalho hoje, o nosso mês de hoje é aqui, ó. Trabalhar nossa mente, tá bom? Agora, prof, o que a gente vai fazer? Mas é interessante destacar que vocês viram que tem momentos que a gente diz, mas eu tenho preocupação, né? Tipo, eu tenho manchinhas no meu rosto, se eu tirar a máscara aqui vocês vão ver, e eu tenho preocupação com isso, mas não é excessiva. Exato. Então é esse equilíbrio que a gente quer, A gente resolve com maquiagem, prof, porque eu também tenho umas manchinhas que eu também não gosto, mas a gente resolve com maquiagem. Exato. Então é a questão do excesso. Isso, né? isso. É sobre isso que a gente tá dando. Agora gabarito, gente. Eita. Ó, coraçãozinho aí, ó. Então, gabarito. Fica aí. Tchau, gente. Voltamos agora que você já fez o seu mexa-se, já tá trabalhando essa mente. Já trabalhou a mente, fez Exato. a revisão, agora a gente vai continuar trabalhando a mente. Eu falo assim, poxa, professora, de novo. Nós vamos fazer a correção e vamos continuar. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer bem assim, essas profs são as malvadas favoritas que eu tenho. Cada aluno vai falar isso agora. Porque, ó, a gente trabalhou a mente, aí eu digo, agora eles estão tudo de pé. Agora é o corpo. Não, agora é a mente de novo. É cognitivo aqui, ó. Gabarito da atividade. Então, vamos tirar nossas dúvidas para saber se você acertou as questões. Então, acompanhe aí no slide. Olha só o que nós temos aí na nossa aula hoje. Então, nós temos aqui a questão de número 1. Mudanças no padrão alimentar, relação confusa com a comida e o sentimento de não aceitação para com o corpo são alguns sinais bem característicos que indicam que algo não vai bem com a mente. Olha, a gente falou bastante da mente, a gente fez um mexa-se voltado para a mente. E essa mente está ligada à mente do ser humano, né? No que diz respeito à
Prestou atenção aí, gente? Então, vamos lá. Mudanças no padrão alimentar, relação confusa, tá? Com essa comida e o sentimento de não aceitação. Na verdade, o texto base, ele pergunta, né? De acordo com essas características do texto, do que a gente está referindo, né? Exatamente. Aí agora a gente vai conhecer aqui as opções. A gente está falando disso daí, a gente está falando qual que vai preencher corretamente? Será que é anorexia? Poderia ser, prof. Mas a bulimia também entra? Entra. É o sedentarismo? Esse já dá para eliminar, né? Já dá para tirar. É a vigorexia? Também já dá para eliminar, que tem a ver com a parte de excessivamente forte, o treino exagerado. Isso. Aí eu vou voltar bem aqui no finalzinho, tá, do texto, porque tá falando, olha só, ele fala da relação confusa, né? Vigorexia, anorexia, sim, tem essa relação confusa. Mas a gente está falando do que exatamente mesmo? A gente está falando dos TD6 nesse momento? Ou a gente está falando de algo em específico? A minha relação, eu não faço direito o quê? Está ligado à minha questão, meu padrão alimentar, né? Ele não vai bem, né? Eu não consigo aqui trabalhar essa mente do ser humano. E aí, gente, olha só, se você marcou a letra E, você marcou correto, porque essa minha relação confusa, ela está ligada diretamente à minha alimentação, ou à falta dela, ou o excesso ou a falta dela, certo? Poderia, se eu estivesse perguntando especificamente sobre os TD6, aí eu apontaria a letra D, ou a letra B, ou a letra A. Mas eu estou falando dessa relação confusa em relação à minha alimentação. Então, se você marcou essa questão, você acertou, certo? Vamos para a questão de número 2. O que diz a questão 2, prof? Obesidade é uma doença crônica não transmissível, onde o excesso de peso corporal prejudica o funcionamento do organismo do indivíduo, causando problemas metabólicos e desencadeando várias outras patologias. Essa questão é uma questão do Enem, tá? Então, perceba que tudo que está nesse parágrafo aí é bem verdade, né, gente? E o que a nossa questão ela pede? Considerando-se como doença, tá? Proveniente da obesidade. Que doença é essa que é proveniente da obesidade? É a síndrome da visão do computador e do sedentarismo? É a vigorexia e a sarcopenia? A gente falou de sarcopenia na aula, prof? Não, mas para o estudante entender, sarcopenia está relacionada à perca de massa magra. Isso. Tá ligada aí a bulimia e anorexia? Tá ligada ao quê? A hipertensão e diabetes? A gente está falando aqui agora, gente, ó, de obesidade, tá? Ou sedentarismo e inatividade física. Então, vou até voltar um pouquinho aqui no texto do Enem. Ele fala que a obesidade é uma doença crônica, certo? Que não é transmissível e onde o excesso de peso, ele prejudica aí esse funcionamento. A gente está falando do quê? Obesidade. Então, a nossa questão, ela está considerando aí essa doença proveniente. E que doenças são essas que são provenientes aí da obesidade? Você sabe, prof? A gente tem, na verdade, eu acho que o aluno deve estar em dúvida entre a C e a D. Porque aí na aula nós falamos de bulimia e anorexia, Sim. só que nós tratamos como transtorno. Isso. A gente não tratou como uma doença crônico-degenerativa. Sim. Então a gente traz ali hipertensão e diabetes, são exemplos de doenças crônico-degenerativas. Exatamente. Então, essa é a questão. Aí você deve estar falando, prof, eu ia marcar bulimia, anorexia, mas como bem mencionou a prof, nós falamos na aula toda a respeito dos transtornos, né? Mas aí você tem que observar a questão, né? Então, quando você for fazer, por exemplo, a prova do Enem, você vai ter questões que você vai ler lá no texto e você vai aprender quais são, o que está chamando mais a sua atenção no texto, né?
E aí você vai buscar a resposta. Ele pode colocar afirmativas relacionadas ao tema que a gente trabalhou, como pode colocar também alternativas que não tem nada a ver. Nesse caso da obesidade aqui e das doenças crônicas, a gente está falando em específico da hipertensão e da diabetes. E é importante também destacar que no caso da bulimia e anorexia, que são transtornos, eles podem evoluir e trazer agravos à saúde e trazer doenças, como por exemplo a depressão, né? Então, o TDC é um transtorno que evolui e vai ocasionar outras doenças. Mas a grande sacada dessa questão é a gente está abordando doenças crônicas não transmissíveis. E a única que tem aí, que é uma doença crônica, é hipertensão e diabetes. Ok. O que diz, prof, a questão de número 3? Quem não quer estar bonito? É uma boa pergunta. Olha no espelho e ver que todo o esforço na academia e na dieta valeu a pena, né? Olhar no espelho e ver que isso valeu a pena. Esse desejo é tão natural que muitas vezes não paramos para pensar que aquilo que é considerado bonito hoje em dia não o era há algumas décadas atrás. Mais difícil ainda é percebermos os perigos que a preocupação exagerada com a silhueta pode trazer à saúde. Olha só, essa questão é top, hein, prof? Vou até vir aqui um pouquinho com vocês antes de abrir o questionamento, mas você viu aí, isso aqui só simplificou o que a gente conversou na nossa aula, né, na aula 18. Né? Que é essa questão do excesso, da preocupação exagerada aí com esse corpo, com essa silhueta, né? Com esse pensamento, com esse sentimento aí de querer emagrecer demais. Olha, mas essa ideia de olhar no espelho, gente, eu vou dizer pra vocês, eu que tava gordinha, quando eu comecei a colocar minha blusinha, as blusinhas ficaram folgadinhas, eu fiquei muito satisfeita. Como eu disse, tem momentos ali que a gente vai, é a nossa motivação, né? Se você tá ali, você tem um foco, um objetivo de emagrecer, por exemplo, e aí à medida que você vai conseguindo, isso vai te motivando. Mas a gente sempre alerta quando traz uma questão dessa, porque vai dizer, professora, então eu não tenho que comemorar, eu não tenho que ficar feliz porque eu emagreci. Tem, mas a gente tem que ter equilíbrio. Lembra sempre, equilíbrio. A palavra equilíbrio. É ter equilíbrio. E numa aula dessa que a gente trabalhou os TDCs, a gente está falando de preocupação excessiva. Ouviu bem, né? Excessiva. Então a gente está falando disso, o excesso. Você tem que cuidar do seu corpo, afinal de contas é o nosso bem maior, né, prof? Sim, eu quero envelhecer bem. Nós vamos ter, acho que lá no segundo ano, aula de envelhecimento. Então, eu quero envelhecer bem. Então, eu vou cuidar do meu corpo. Se eu estou ali começando a engordar, eu vou fazer exercício, vou controlar minha alimentação. Mas é sempre na medida certa, né? De acordo com a sua individualidade. Então, o que é excesso, a gente tem que refletir e parar, né? De extrapolar e passar aí nos nossos limites. Tá, aí o estudante está perguntando, sim, meu prof, a senhora fez esse enredo com a professora Elisângela, mas o que é que vocês querem? Então, uma questão aberta? É uma questão aberta. E aí agora que a gente vai saber se ele prestou atenção na aula, né, prof? A gente está só problematizando aqui para facilitar para você na hora de escrever. Isso, e a gente, por que volta e meia tem uma questão aberta? Quando o estudante for fazer, por exemplo, aí os vestibulares da vida, fazer o nosso famoso Enem, né, prof? Sim. Ele vai ter que escrever, fazer a mãozinha trabalhar. E aí, se você tiver bastante informação, bastante ideia, isso ajuda, né, prof? Com certeza. Vai direcionar aí, a tua redação vai ser muito bem escolhida. Prof, mas eu só estou no primeiro ano. Mas a partir, não sei do primeiro, mas do segundo ano já faz o Enem, Na verdade, prof? A partir do primeiro, se quiser, já faz. Isso. Agora sim, professora, uma outra questão também é que a gente tem questão dissertativa na nossa avaliação. Então, é importante você treinar, Exatamente. E aí você vai começando a posicionar os seus argumentos. Então, a ideia aqui é o quê? O que a prof trouxe aí para eu fazer? Você vai dissertar. Olha só, você vai dissertar, você vai escrever sobre os prejuízos que são causados aí pelos transtornos dismórficos à saúde. Muito fácil. Fácil, né, gente? E como eu digo, tá melzinho nas petas. Fácil, fácil, fácil. E aí eu vou trazer agora, né, prof, a chave de resposta. A chave, umas ideias aí para você. Já prestou atenção na nossa conversa aqui? Já organizou suas ideias? Agora vê se tá batendo as ideias. Dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só o que nós temos aí como chave. Então tá.
Pessoas com transtorno dismórfico corporal, elas tornam isso uma verdadeira obsessão. Olha lá. Com vários prejuízos para a sua saúde e as relações interpessoais. Lembra? A gente falou? Pois é. Tem um intenso sofrimento, pois nunca estão satisfeitos com a sua aparência. Eita! Com isso, sentem-se frustrados, inferiores, ansiosos e até mesmo, gente, deprimidos. Além disso, pessoas com dismorfia corporal tendem a ter uma vida social afetada. Nossa, prof, que profundo, né? Sim. Nossa, e aí, gente, para a gente melhorar isso aí, tem um texto aí para vocês, a leitura de um artigo, que é um artigo sobre os transtornos alimentares, a classificação e o diagnóstico. Tá disponível aí na pasta, tá? E tem aí o link também para você tá melhorando aí esse teu conhecimento. Vem aqui com a gente. Até para ajudar também na escrita de outros textos, né? Exato, exato, exato. Você viu aí que a chave de resposta não foi nada diferente do que a gente conversou aqui, certo? Você já tem agora um direcionamento muito bacana para a questão e vai gabaritar, né, prof? Já gabaritou, tenho certeza. Já. A gente só estava só dando um tempinho para você responder, é claro, né, gente? E aí eu deixo uma mensagem para você. Vou pedir até para abrir aqui a mensagem. Olha só. Vai abrir aqui a nossa mensagem. Olha só o que vem. Vamos ler juntas, prof? Vamos no 3, 1, 2, 3. Seu corpo é sua casa. Trate-o com muito amor e respeito. É muito mesmo, tá? Com amor. Ali tá só com amor. Eu coloquei o muito, que é para intensificar o negócio, certo? E aí, gente, corre agora para prática, tá bom? Vamos ficando por aqui, prof? Vamos sim. E registra aí pra gente. Manda como que foi essa prática aí. Beleza. Tchau, gente. Até a próxima.